Oi, Noah, estamos sendo filmados, sabia? É um momento de testemunho aqui no IBC e nós não entrevistamos ainda o Igor e a Fernanda. Eles já estão morando aqui. Vocês estão aqui há quanto tempo, Noah? Acho que há mais de meio ano, né? Chegaram há um bom tempo já e agora vocês vão contar um pouquinho da história de vocês. O Igor Silva e a Fernanda, a Noah e o Gamaliel. Vamos lá, Igor, fala um pouquinho sobre a sua vida, a sua juventude, é, onde você nasceu e tal. Bom, nasci numa cidade aqui perto de Capitólio, né, chamada Nova Resende, a uns 130 quilômetros daqui. E desde cedo fui sempre, desde o nascimento, né, fui sempre adventista. Então ali, vivendo como geralmente a maioria dos adventistas, né, aos sábados, tudo. E durante toda a minha vida, meus pais, eles sempre buscaram, né, obviamente, ensinar o que é melhor. Certo. Sou muito grato aos meus pais pelos princípios que ensinaram. Depois, né, estudando os livros, eu vi que teve muita da verdadeira educação, né? Alguns princípios muito importantes. Ah, como quais? Bom, por exemplo, desde cedo eles me incentivaram ao trabalho prático. Então, eu lembro que aos 11 anos mesmo eu já comecei a ir com o meu pai na construção. Então, isso é bom. isso, desde aos 11 anos eu comecei a ir e graças ao bom Deus foi a profissão que aprendi, né? Hoje eu sou pedreiro. E então foi isso. Lembro que na minha adolescência tive uma fase um pouco de rebeldia e só continuava a ir à igreja porque os pais pegavam firme, né? Você acha que isso seria evitável? Dá para evitar isso? Mas o que desencadeou essa rebeldia? Sim, com certeza. Na verdade, hoje a gente vê que o sistema do mundo, ele é para atrair as crianças, os jovens. Então, por exemplo, Ellen White fala que nenhuma família em 100, é esse o número? Não tenho certeza. Não é beneficiada por morar na cidade. Ah, certo. Então, eu mesmo, a influência de amigos de escola, né? Certo. Que a gente sabe que não é o melhor ambiente para um cristão. Escola pública, né? Ellen White fala que nunca deveria ser colocada as crianças. Certo. Então, tudo isso fez com que eu fosse não querendo da igreja. Mas o ponto principal, penso eu, é que, na verdade, o que é importante para o jovem é ter um encontro com Jesus Cristo, né? Certo. Se não for isso, pode ter todas as coisas que de nada adianta. Ele vai querer o que ele não foi ensinado, né? O que ele não teve contato. Então, na adolescência, aos 14, 15 anos, você teve essa Isso. fase? O que te ajudou a sair dessa rebeldia, essa pequena rebeldia? Uhum. Eu lembro que foi uma época que eu estava muito voltado ao rock. E o que ajudou, até a gente estava comentando aqui, eu tive o desejo de ir para um colégio militar. E nessa época eu não estava levando a escola a sério e fazendo coisas que estavam desagradando tanto aos meus pais, né? Tudo mais, dando mau exemplo. Mas aí me lembro que o pai de um amigo, ele chegou e teve uma conversa com a gente, comigo e com o meu amigo que queria ir para esse colégio militar. E aí ele falou bem sério e a partir dali eu comecei a refletir e querer mudar. Então comecei a levar mais sério a escola. Me lembro que nessa época eu levantava todos os dias às 5 da manhã e saía correr. Ah, é? Para me preparar e tal. E aí, graças ao bom Deus, eu não fui pro colégio militar, né? Me lembro que por 1,25 em matemática não fui aprovado. E
E aí então eu voltei a focar em Enem, nessas coisas de jovem, vestibular e tal, fazer faculdade. Mas aí nessa época eu estava me preparando até para o Enem. Eu me lembro que eu tirei um tempo, mas eu não conseguia fixar a cabeça nas matérias. Então eu fui, peguei a Bíblia e estava com muito desejo de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, assim, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí aquilo foi me dando cada vez mais desejo de ler a Bíblia. Os teus pais eram adventistas piedosos? Ah, bom, segundo o conhecimento que tiveram, eles buscaram seguir, né? Certo. Mas, assim, conhecendo todas as verdades que nós viemos a conhecer, né? A profundidade de todo o contexto que é ser um adventista, né? Eram adventistas, digamos, convencionais, né? Certo. Ok. E aí, então, assim, você foi pedreiro, deixou de lado o Enem, esses planos, né? Isso. Isso não te... Na verdade, até quem me influenciou foi você. Eu? Porque eu sempre estava na faculdade, tinha ganhado uma bolsa, né, de psicologia e sempre tinha tido a vontade de ir para o campo. Isso sempre, mesmo antes de conhecer a mensagem, né? Quando eu conheci a mensagem adventista da vida no campo, isso para mim então fez muito sentido e era isso que eu queria. E aí eu estava estudando e estava um pouco incomodado com a questão da faculdade. E aí eu fiz uma pergunta para você, o que você achava? Aí você me fez pensar. Você falou assim, olha, o que você deseja depois que terminar a faculdade? Qual o seu objetivo? Você quer ir para o campo? Você vai depender da cidade e tal? O que você quer? Aí eu parei e refleti bastante nisso e resolvi que realmente não era o que eu queria. Certo. E aí eu parei. E Graças a Deus. Isso. E na verdade foi um grande passo na minha vida espiritual, porque aquilo estava, parece que bloqueando. Consumindo teu tempo. Consumindo tempo e... Aí só terminou o ensino médio por terminar, digamos assim? Isso, eu já tinha terminado, né? Ah, tá. Então aí eu tranquei a faculdade. Ah, você já tinha começado? Já tinha feito psicologia. um ano e meio. 2 anos ou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Olha só. Graças a Deus. O que você diz, só mais esse parênteses aqui, sobre o conteúdo, assim, do que você viu, o que você diria talvez a um jovem que está na mesma decisão, na mesma fase, aí psicologia talvez especificamente? Bom, o primeiro ponto de qualquer faculdade, né, seja psicologia ou qualquer outra, e principalmente dessa área de humanas, é que é muito delicado e a influência do mal, do inimigo, ela é muito grande. E mesmo que superficialmente, mas na maioria das vezes não é superficial, é declaradamente contrário ao que está escrito. Então, assim, pode deixar muitas influências, por mais que nós, como cristãos, né? Eu gosto de um texto de Ellen White, eu acho que vai estar aqui. Os que têm o Espírito de Deus, estando plenamente imbuídos da verdade, devem ser animados a ingressar em faculdades e viver a verdade como Daniel e Paulo fizeram. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola para que a luz possa difundir-se. Mostrem eles que respeitam todas as regras e regulamentos da escola. O fermento começará a atuar, pois podemos confiar muito mais no poder de Deus manifestado na vida de seus filhos do que em quaisquer palavras que sejam proferidas. Mas eles também devem falar aos indagadores numa linguagem bem simples das singelas doutrinas da Bíblia. Mas eu quase não ouso apresentar este método de trabalho, pois há o perigo de que os que não têm ligação com Deus se coloquem nessas escolas
e em vez de corrigir o erro e difundir a luz, eles mesmos sejam desencaminhados. Mas essa obra precisa ser realizada e será efetuada pelos que são guiados e ensinados por Deus. Certo. Uhum. Então, a mensagem que você pegou para você nesse momento foi de que mais para não, esse texto. Né? Isso, mais para não. E pensando, né, em tudo o que eu ia escolher para minha vida, eu vi que não era o que eu queria Provavelmente, realmente. como seria sua vida se você tivesse se formado hoje, alguns anos depois? Provavelmente você visualiza. Essa é uma boa pergunta que eu sempre penso, porque dentro da psicologia há vários ramos, né? Dá para ir em vários setores, né? Tem psicologia organizacional, que vai trabalhar com empresa, a clínica, que aí é a mais comum, né? Enfim, mas o que me atraía e o que eu realmente sentia que se eu fosse continuar eu ia ir para aquilo, seria a psicologia forense, né? Que aí vai trabalhar junto com o ramo da justiça, né? Ou seja, me lembro até que antes de parar a faculdade, a gente foi em Poços de Caldas num curso, e aí aquilo lá me absorveu e eu pensei, seria isso que eu ia querer. Psicopatas, alguma coisa assim, né? Que é isso? Essa psicologia, ela estuda personalidade de criminosos e ajuda em investigações. Então, eu lembro que tinha me sentido bem atraído. E aí, sempre pensava, né? Se eu fosse continuar psicologia, seria por aí. Daria para viver no campo fazendo essa psicologia forense, por exemplo? Ou de forma geral, psicologia? À distância? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu posso afirmar que sim ou que não. A gente sabe que eu não demonizo, né, toda a psicologia, porque existe a psicologia de Deus. Certo. E ela está principalmente em dois livros, Mente, Caráter e Personalidade, né? Volume 1 e 2. Isso. Mas eu penso que é muito perigoso, tanto pela influência lá dentro, ao jovem, principalmente se for numa psicologia ensinado por uma faculdade do mundo secular, né? Quem é o pai da psicologia atual aqui no Brasil é Piaget? Na Quem verdade, que é o mais, assim, Platão, Aristóteles, tem? Gregos? olha, o que eu vi que estava tendo, quando eu estudava, grande aceitação, eu digo isso porque, por exemplo, os professores que eu tiveram eram da USP, né? Então, a USP é como se fosse a Faculdade Federal modelo, digamos assim, né? A Faculdade Federal de São Paulo. Então, eles seguiam uma linha chamada Vem de behavior em inglês, né? isso, behaviorismo. Ou seja, psicologia comportamental. Então, essa psicologia, ela apresenta, assim, eu particularmente não descarto tudo que eu aprendi, porque existem muitas coisas que são vistas, digamos assim, né? Não é algo como a psicanálise, que é algo muito no inconsciente, né? Coisas não palpáveis, são coisas mais que se dá para ver a comprovação, mas ainda assim é uma linha que vai muito pro evolucionismo e trata o homem de uma forma muito mecânica e material, né? Então, Material. isso, Certo. material, exatamente. Tá bom. Então, depois a gente vai voltar a falar sobre psicanálise, porque um psicanalista tentou te levar embora da verdade presente, mas isso aí vai ser mais tarde. Fernanda, fala um pouquinho sobre a sua infância e juventude. A minha infância foi um pouquinho diferente, né? Que meu pai e minha mãe
Eles não tinham muita maturidade, eu penso assim hoje, né, para me criar, então fui criada pela minha avó. Certo. A minha avó, ela sempre foi da Assembleia, então sempre tive influência cristã, né? Sempre soube que existia Jesus, eu não sabia como era Jesus nem nada, mas... Perto de onde ele morava, Nova Resende. Mesma cidade, a gente sempre morou Você na conhecia cidade. desde criança? Só com quantos anos se viu Só pela quando primeira vez? 15 anos, quando eu conheci ele. É? Nunca tinha visto ela na cidade. Porque era então da Assembleia de Deus, né? Nunca... Não, é que Você ia na IASD, era na Assembleia. é que eu sempre fui bem reservada, minha avó não deixava eu sair nem nada, né? Certo. Até uma certa idade, assim. Então ela sempre teve influência, sempre tive influência, né? Cristã. Até eu usava saia, né? Até os 12, eu acho, mais ou menos 11 anos, ainda eu usei, né? Então foi assim, minha infância bem conturbada, eu sempre tinha questão mental bem grande com Deus, sabe? Sobre, assim, conflitos internos, de entender o porquê, por que minha mãe não me criou, meu pai. Ah, certo. Mas depois se dissipou quando eu conheci o Adventismo, né? Mas, desculpa, acho que não captei. A tua mãe e teu pai estavam vivos, sim, ou não? Sim, Separados? separados. Sempre foi assim, quando eu tinha acho que 2 anos, a minha mãe me deixou daí. Certo. Aí meu pai foi antes já, antes de eu nascer, sabe? Aí eu fiquei com a minha avó, por parte da minha mãe. Então, Pessoa muito querida, nós conhecemos lá no hospital. naquela é minha avó, minha mãe, né? É tua mãe Isso, mesmo? Minha mãe mesmo, minha avó é outra. Aí mas a minha mãe também, hoje em dia, Sim. eu amo minha mãe, né? Mas, enfim, a minha infância foi assim, né? Sempre muito pensando muito, mas nunca entendi muito a Deus, eu não conhecia história, assim. Conhecia o que eu ouvia na igreja, né? Na Assembleia de Deus. Isso. Ali tinha glossolalia? Tinha. Tudo. Eu sempre vivi com isso. Já vi pessoas endemoniadas, aquela coisa tudo, né? Só que eu sempre pensava assim, pedia, orava, falava, Senhor, eu também quero. É mesmo? Mas eu nunca aconteceu nada comigo, assim, nada. Nada mesmo. Não sei se era... Enfim, eu não era muito... Não tinha muita... Eu não acreditava muito naquilo ali, né? Certo. Enfim, aí quando Mas você lia a Bíblia por causa da Assembleia em casa? Eu não lia a Bíblia. Eles não ensinavam a gente a ler a Bíblia. Eu só sabia o que a minha avó passava, entendeu? Assembleia de Deus convencional, Madureira, o quê? Na época dela, era aquela que era mais conservadora, né? Então usavam saias e tal. Agora, hoje em dia, já não tem... Assim, enfim, todas as igrejas perderam, assim, né? Só para eu saber aqui, tem a Madureira, é o quê? É uma das CNPJs, né? É uma linha, né? Acho que não tem muita... Qual assim, é a outra linha? A nossa lá chamava Ministério de Alterosa, que chamava. Qualquer um, assim, para ter o nome Assembleia de Deus, tem que estar afiliado a uma dessas, ou pode qualquer pessoa, do nada, formar e pôr o nome Assembleia de Deus? Eu não sei, na verdade, porque eu não lembro. Eu nunca tive, assim, ligação com a igreja, então eu não sei como que era o sistema deles, né? Mas eu lembro que tinha diferença. Tem os ministérios, a missão, eles chamam Assembleia de Deus Missão. Mas qual a diferença básica entre elas? Doutrinário? Eu não sei. Praticamente era a mesma coisa, todo mundo, entendeu? Não tinha diferença. Todo mundo fala glossolalia. Assim, pode ser que tenha, né? Eu posso estar falando que não, Sei. mas pode ser que tenha alguma coisa, né? E isso você viveu até com quantos anos? Até os 12. 12, assim, mais ou menos. Eu já tinha me batizado, mas aí, Por imersão? sim. E aí o que aconteceu aos 12? Eu me revoltei daí, eu não quis mais saber. Eu saí da escola também. Mas por quê? O que aconteceu que você revoltou? Você lembra alguma coisa? Eu sempre fui muito assim, zombada, né, na escola, porque eu usava saia, o pessoal me chamava de cigana, aquela coisa tudo, sabe? Certo. Assim, de certa forma me protegeu, porque eu nunca fui assim, eu nunca fui umas meninas assim, muito assim, Dada. não acho que não é dada, mas assim, mais arregaladas, mas, enfim. Sim. Aí eu acredito que isso me protegeu um pouco. Aí depois, como eu me revoltei muito, aí eu acabei saindo da escola. Fiquei mais de 2 anos em casa, assim, só em casa, sabe? Só em casa? Só no celular. Acho que eu peguei uma espécie de acho que depressão, alguma coisa assim, sabe? Eu tinha 12 para 13. Imagino que a questão ali
familiar tinha, né? Familiar, muito, me afetava muito. Os as teus questões irmãos familiares. também? Você Eu tem? não tenho irmão, só eu. Entendi. Eu tive meus tios, né? Que foi como irmão, porque eles tinham a idade meio perto, 2, assim, 3, na verdade. Certo. Mas a gente vivia numa casa de, eu acho que tinha 8 pessoas, né? Certo. Que era meu Muitas avô. pessoas, Muitas mas... pessoas. Certo. E aí ficou 2 anos, digamos assim, para simplificar, né? Deprimida, é mais em casa, Mais e em aí casa. depois? E depois, um dia, assim, uma tia minha me convenceu, assim, de voltar pra escola. Assim, eu tava mais aberta, eu queria, assim... Enfim, eu queria mudar um pouco aquela situação ali, né? Mas o conselho tutelar não veio? Ô, por que você tá em casa? Não, Tem que ir, e eles nem chicote. ligam. É? Quando não é cristão, parece que eles não dão muita... Enfim, eles ligavam, né? Perguntavam se eu não queria voltar, mas eles sabiam que eu não queria, entendeu? Já era uma questão particular, já tinha uma idade, assim, Certo. razoável, né? Então... Mas quando eu voltei, foi quando eu acho que eu tinha 15, quando? Quantos anos? 15, né? Foi no ano que eu voltei. Foi de 12 para 13, acho que eu tava com 13 que eu saí que eu saí da escola, né? Que eu saí daí com 15, eu voltei de novo. Mas nesses 2 anos foi muito, assim, deprimente, coisa... Escola bem- pública, né? Escola pública. Terminando o ensino médio. Isso, aí eu voltei, os alunos tudo menor que eu, né? 2 anos. Aí eu tinha a mente diferente, não sei porquê, mas eu achava eles muito, assim... Eu falava, gente, é tudo criança. Às vezes eu queria aprender, sabe? Eu voltei pra escola porque eu queria aprender. Eu não queria ficar lá à toa, senão eu saía. Eu não gostava muito Ambiente. aquele ambiente escolar, muita gente. Eu nunca gostei muitas pessoas, né? Mas aí, no ano que eu voltei, eu lembro que eu tinha uma amiga, né? Uma prima, e eu briguei com ela na época, né? Briga, assim, de coisa de meninas, né? Aí eu queria ler, eu gostava de ler, né? Só que eu lia coisa assim, coisa secular. Aí eu ficava lá lendo na biblioteca lá. Aí foi assim que eu conheci o Adventismo, através do Igor lá, né? Na escola. Foi quando eu voltei a estudar que eu conheci ele. Como é que foi o encontro de vocês dois? Saiu faísca? Não, a gente Bom, ficava só conversando, né? Na escola. na verdade, eu via ela indo pra biblioteca, né? Aí isso me chamou a atenção. Porque sempre gostei muito de ler, né? Aí quando eu vi uma moça que gostava de ler e tava lá sozinha, aí aquilo me chamou a atenção. Até o momento que eu criei coragem e fui conversar com ela, né? E aí fomos conversando e aí foi pra frente, né? Certo. E existe quantos anos? 15 e ele 16. Isso. É. E aí vocês namoraram por quanto tempo? Até noivar de fato? Até 2019, tinha 19, a gente casou com Uns 4 anos, né? Ficamos namorando até noivar e casar. Certo. Mas aí, como é Nesse que foi? tempo eu conhecia o Adventismo, né? Foi você Através que do conheceu Igor. mais? Ah, não, foi através do... Ah, não, tá, você Através já era do Igor. Eu adventista. não Isso aí. conhecia, eu não sabia nada. Quando eu conheci sobre sábado, eu era muito questionadora. Ficava muito tempo conversando com o Igor sobre a religião, né? E eu não me conformava com as respostas, mas às vezes ele me dava umas respostas e eu falava, gente, é verdade. Porque eu nunca tive aquilo, né? De estudar, ler ali e tá ali. Aí eu fui aprendendo mais de Jesus, nem sabia quem era Jesus, que ele era Mas você Deus. tinha aversão ao catolicismo, à imagem, escultura, por Tinha. exemplo? Tinha, sim. A minha família sempre me passou essas coisas de não... Na verdade, muita coisa da minha família foi muito boa, sabe? Muito mesmo. Assim, são mais conservadores, né? O pessoal hoje em dia considera antiquado, né? O jovem hoje, se for falar, é família antiquada. Tem umas coisas que foram ruins, mas, tipo, a imagem de Deus, que era um Deus muito mau. Você pecou, você vai pro inferno. E a imagem do inferno, eu sei que hoje não é bem assim como eu aprendi, né? É. E quando eu entendi sobre o inferno, aquilo pra mim abriu, porque eu nunca tive medo de Deus, igual eles passavam. Eu falava, eu não me importo queimar ou coisa assim. Medo nunca foi uma questão que me fez ir pra Deus, sabe? Mas quando eu descobri que não existia inferno, que na verdade
ele não ia deixar suas criaturas, né? Aí foi uma coisa que me deixou muito, assim, Traiu. atraído Ok, pela então vocês religião. se casaram, você se batizou antes Antes, em 2016 que eu me batizei. e você já antes disso. Isso, já era batizado desde jovenzinho. É, que era adventista, né? Certinho, já era batizado. E aí você se batizou, foram morar ou numa outra casa já ou ainda não? Sim. Aí nos batizamos, né? Você. Na verdade, ela se batizou. Aí a gente se casou e Antes disso, a gente já começou a mudança, né? Lembra que a gente viu vídeos sobre alimentação. isso, aí começamos, aí foi quando a gente, na verdade, um pouco antes da gente se casar, a gente começou a conhecer a verdade presente, né? Certo. Então, Qual foi o primeiro contato? primeiro contato eu lembro assim que Daniel, primeiro eu ouvi assim, falar, o Luiz Cláudio havia ido lá na minha cidade advertir a membresia contra alguns extremistas que estavam morando em Capitólio. É mesmo. Isso, então ele tinha ido lá, e aí eu me lembro que, assim, num acampamento desses de carnaval, né, um amigo muito próximo, o Anderson, ele começou a falar, olha, vocês têm que ver o vídeo. Primeiro ele começava a falar do Daniel Spencer, começou a falar do Daniel 5 Spencer. sentidos? E aí, falando e tal, aí eu concordava assim, né? Não demonstrava menos. nada, mas por dentro eu. Não, isso aí é contra a igreja, né? Porque já estava vacinado. Sim. Então eu pensava, não, isso aí não. Mas esse Luiz Cláudio, esse psicanalista, ele mencionou o nome Daniel Spencer já para... Ele chegou a mencionar lá na nossa igreja. Entendi. Então já você rapidamente... Sim. Até na verdade, no dia que ele foi na igreja eu não estava lá. Certo. Mas o que falaram, né? passou tudo, né? Passaram depois tudo pra mim, o que ele tinha falado e tal. Então a gente já ficava bem receoso. Aí logo após o Anderson começou a falar já do Congresso MV e tal, e IAG, e tem que ver os vídeos deles e tal. E aí eu ainda assim ficava bem receoso. Aí não sei, teve um dia que me deu uma curiosidade, e aí eu fui ver um vídeo. E aí eu achei bem interessante. Eu falei, olha, se isso for fanatismo, é algo que eu tenho desejo, né? Porque eles estão pegando a mensagem de vida no campo e é algo Qual que foi esse vídeo? eu lembro que era um vídeo que tava tendo uma entrevista, alguém tava te entrevistando. Ah, é? O Marcos Peter, será? Não faço ideia de quem seja. Mas em que assim, a mensagem foi qual? Aí você explicava o que era o MV, o que vocês pregavam, algo nesse sentido. Eu É não me mesmo? lembro muito bem. Nunca imaginei que esse vídeo seria assim a cunha de entrada nesse caso. Sim. Aí começou a gente. Comecei a achar interessante, aos poucos fui vendo cada vez mais vídeos. Até que o Anderson, ele, conversando com você, né? Foi marcado da gente vir conhecer vocês. Aí nos conhecemos, né? E aí, Tava lá no Lago Azul, né? E eu vi 2 motos vindo. Não tinha combinado, mas acho que eu falei pra vocês que eu estaria na região ali, né? E eu duvidava que eles iriam me encontrar, mas foi no dia em que a gente descobriu o Lago Azul. Sabia? Eu sabia que tinha Lago Azul pra lá. Só que será que é aqui? Será que é ali? Aí eu achei e chamei o Lucas, que tava com o trator, né? A gente tinha pernoitado ali com a família da Machene, ali eu, Fafá e outros, pernoitado ali numa das cabanas velhas abandonadas das Pedreiras. E aí vocês apareceram de moto, né? Você e a Fernanda já estavam casados nessa altura, né? Não. Não? E o Só. Anderson E a Adriane, e a Adriane. os motoqueiros. Eu acho que foi um ano antes da gente se casar, isso. Isso. Certo. Foi bem perto antes da gente se casar. E aí eu lembro que nessa época algo importante também, pra nós, acho que é importante falar, que dentro de nós ficava um conflito. Porque nós vimos o Anderson ele começar a defender, ele tinha ganhado
Na verdade, a Verdade Presente lá na nossa cidade chegou através do livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, Era do IAG, né? que o Anderson ganhou e ele começou a pregar aquilo. E Uau. começou a falar. Também foi o primeiro livro que eu comprei do IAG. R$ 15, o Severino mesmo postou no correio. Sim, legal. E aí ele começou a pregar isso na nossa cidade e a gente começou a entrar em conflito, ele falando isso e outros amigos falando contra e tal. Aí eu lembro que Eu uma era muito a tarde, favor do Anderson, isso, né? a Fernanda era mais a favor do Anderson, da Verdade Presente, e Que eu Com o pé atrás. com o pé É atrás que eu nunca não institucional. fui adventista, né? Então, pra mim fazia mais sentido, né? Uhum. Certo. Com o pé atrás você, assim, não por incredulidade, mas, opa, não, temos que ver o que está escrito, né, para ter certeza. Até que, n- na verdade, o que causou uma quebra assim foi uma oração que eu lembro que a gente fez juntos, É, numa tarde de sábado, verdade. com a mente em conflito, então a gente falou: "Não, Senhor, mostra pela tua palavra qual é a verdade". Foi sobre a natureza de Jesus, né? Isso, a natureza humana de Cristo. E aí eu lembro assim que Um logo texto. após assim a gente foi a um texto do Verdade sobre os Anjos, ela citando ali o desejar de todas as nações, ela fala que seria uma infinita humilhação Cristo ter vindo com a natureza de Adão antes da queda. No seu Aí a estado de gente, inocência, né? isso. E Isso aí, já seria uma infinita. Isso, seria Mas muito aí ele continua falando, né? isso. Aí depois fala que ele tomou sobre si a lei da hereditariedade, né, e tal. Certo. Aí Uhum. eu lembro que a gente leu esse texto e começou a ler mais textos, mais textos. Aí eu lembro que foi uma época que eu peguei o Caminho a Cristo e comecei a ler. E aí parece que o Caminho a Cristo ia totalmente nessa direção, mostrar um Cristo próximo de nós, né, e tal. E aí foi até uma época também que a gente pegou o Felicidade Plena, e também um grande conflito, para estar distribuindo ali na nossa cidade. Isso causou um grande conflito na cidade também. Você não antecipava o conflito que isso causaria, ou você já estava consciente do que poderia acontecer. Não, não muito. Não Ou seja, antecipando. na ingenuidade, Ellen White, né? Vamos. Isso. A gente chamou até os irmãos, na verdade, assim, pensando uma coisa boa, um grande conflito tão barato, né? A gente nunca imaginou que ia dar algum problema ou coisa assim. Mas, voltando à questão teológica lá, talvez um espectador esteja. Peraí, não. Mas por que que isso é importante? Que conflito? Qual é essa tensão? Resume em poucas palavras a tensão Natureza de teológica Jesus. que isso causava e por que que era importante para você, para o seu coração. Não é algo abstrato, teórico, doutrinário. Pra mim, bem brevemente, foi porque não tinha como um Jesus vir na Terra ser outra pessoa como exemplo pra mim e longe de mim, entendeu? Uma natureza perfeita, mas ele não é o exemplo. Isso sempre ficou assim dentro de mim, né? Se ele é o exemplo, ele tem que vir semelhante a mim, né? Certo. Não que tem, né? Mas, tipo assim, teria que ter como eu vencer também. Certo. Foi Ok. isso pro Igor. E para Foi o quê? você, Igor? Não, é exatamente nesse sentido mesmo, né? De que porque Cristo tendo a nossa natureza alcançando perfeição, sendo perfeito a vida toda, sem nunca desobedecer a Deus, e pedindo isso, então é um pedido razoável. E aí o que para mim tocou muito forte foi a questão da perfeição de caráter, né? Ou seja, que nós devemos buscar a perfeição de caráter. E aí isso me fez refletir muito na vida, e aí eu lembro que sempre pensava, olha, se é isso que eu tenho que alcançar, então, quanta coisa eu tenho que mudar imediatamente. Certo. E aí isso, Ou seja, como que dá um propósito para a vida, né? Em vez daquele adventismo que vai empurrando com a barriga, peca e tal, a gente é assim mesmo, né? Agora tem uma meta, né? Um alvo elevado. Certo. Isso foi o que para vocês. isso até deu assim uma Um nova choque espiritual, né, compreensão pra gente.
sim, uma ajuda espiritual e uma nova compreensão sobre o que é o adventismo, né? Porque nós, acostumados, nós reduzimos a lei, né? 10 requisitos que devemos cumprir. Então, mas não, na verdade, cumprir a lei é ter o caráter de Jesus. Então, Certo. isso é muito além. E isso Que 10, né? é ser adventista, né? Representar realmente Cristo Jesus nessa terra. Certo. Vocês tinham já descoberto a justiça pela fé a essa altura ou foi posteriormente? Foi depois, né? Depois que a gente teve a Noa lá no Mato Grosso do Sul, né? Fomos engateando, né? Porque você mencionou já o caminho a Cristo, que tem Isso, já vários princípios. isso. Então, na verdade, assim, os princípios, a justiça pela fé que nós conhecemos hoje, né, a mensagem de Minneapolis, ela envolve várias coisas das quais a gente está falando, né? A natureza humana de Cristo está relacionada, a perfeição de caráter. Então, nós fomos conhecendo esses aspectos, Certo. mas realmente, assim, depois nós viemos ter uma nova compreensão através dos livros, de alguns livros, né? Principalmente mais relacionando a Minneapolis, né? E essa mensagem, com o tempo, foi me deixando triste, porque eu sabia que eu tinha que alcançar essa perfeição, mas eu ficava tentando, né? Mudava, mas eu não sabia sobre a justificação, assim, daquela forma, né? Que Jesus é quem, assim, tem o esforço humano em querer, mas que quem vai terminar essa obra, quem vai, assim, impulsionar, vamos dizer assim, seria Jesus, né? Então eu ficava tentando, às vezes eu pensava, gente, eu não consigo. Eu lembro eu ficava assim, eu não vou ser um 144 mil, sabe? Mas quando eu conheci a justificação, eu lembro que foi depois que a gente casou, né? E aí eu tava grávida dela. Ela nasceu, a gente conheceu um livro. Pra mim, foi o Estudo sobre Fé, de Jones, certo. né? Aí eu achei muito interessante, assim, a pequena parte que eu li, porque aquilo me empolgou muito em saber que a gente podia, sim, não agora do jeito que eu tentava, sabe? Porque eu tentava, e mais na questão do caráter, né? Não nas coisas físicas, porque parece que é uma coisa um pouco mais fácil, né? Entre aspas, mudar ali a roupa, ou deixar de comer alguma coisa ou outra, né? Certo. Mas enfim, aí o conflito terminou um pouco mais, né? Sabendo que Jesus podia ali mudar o meu caráter, né? Que não Certo. era mais eu que ia tentar aquilo. Resumindo, né? Maria e Marta. A Marta é justiça pelas obras e a Maria se assentou aos pés de Cristo, né? Mas aí, esse psicanalista teve uma entrevista pessoal com vocês. Foi só contigo ou com a Fernanda também? Foi só eu. E o Anderson? Não, o Anderson também não. Só com você, pessoalmente? Na verdade, aí, quando a gente se programou para entregar o livro do IAG na nossa cidade, rapidamente nós éramos amigos dos anciãos, né, e tudo mais. Eu também tinha cargos na igreja. Então eles logo chamaram o Luiz Cláudio, que já tinha ido algumas vezes. E aí ele fez um sábado inteiro falando, na primeira parte, contra, né, os ministérios de sustento próprio. Mais específico, assim, bem do IAG, falando bem diretamente, mesmo que indiretamente, falando diretamente, né? E aí depois, na parte da tarde, ele foi falar sobre as questões doutrinárias, a natureza humana de Cristo, a perfeição de caráter. E o último tema foi a teologia da última geração. Sim. E aí, depois de tudo isso, até quem foi chamar para conversar ele foi eu. Eu que falei, né? Foi uma conversa breve, ele já estava bem exausto. E aí eu fui tentar colocar algumas coisas do que ele tinha falado e mostrei alguns textos, claro, que é totalmente contra o que ele tinha falado, né? Certo. Aí ele só resumiu dizendo assim que para mim escrever uma carta com todos os pontos e tá enviando para ele depois na associação que ele ia estar respondendo. Aí ele não insistiu muito na conversa e foi embora. Filho, papai tá gravando. Ah, é? Isso me surpreende, porque ele não tentou fazer a tua cabeça porque talvez já era um caso sem esperança, ou seja, isso aí, não sei. Sim, sim.
Porque Pode. você, assim, mais contrabalanceou os Os contextos a textos, respeito de que assunto? Na Testemunha de Cristo? Por principalmente. exemplo, eu lembro que um ponto assim que ele havia falado que nós herdamos o pecado. Certo. Na verdade, ele começou perguntando se eu achava que a igreja é Babilônia, né? Aí eu falei que não, mas que existe doutrina babilônica. Aí eu falei o pecado original. Aí eu relembrei que ele havia falado na palestra que nós herdamos o pecado. Aí eu falei, né, que mostrei lá em Ezequiel 18 que diz que o filho não leva o pecado do pai. Certo. E aí ele ficou sem saber o que falar e falou, olha, escreve todas as tuas E objeções você numa escreveu? carta. Não, nunca Certo. fiz isso porque eu já pensava, isso não vai dar em nada, ele não vai me convencer do que está claro na Bíblia. Você não estava indo a ele por iluminação, mas você estava já Isso, defendendo, né? exatamente. Uai, que bom. Então, não foi tão tenso e dramático como eu imaginava que foi, mas com outras pessoas, infelizmente, ele tem convencido, né? E neutralizado. Você chegou a testemunhar isso, de que quando ele foi lá, mudou a cabeça da pessoa? Sim, Bom, tudo. pessoas, assim, quando ele foi lá, haviam muitas pessoas que não haviam estudado por si mesmas, né? Apenas ouviam os outros falar, então quando ele foi apresentou texto sobre texto e tal, e toda aquela palestra, então simplesmente não sabiam o que falar, né? E aí acabaram É. sendo influenciados, né? E aí vocês estavam ali acompanhando por vídeos, né, as nossas mensagens da Verdade Presente, teve Terceiro Anjo também, imagino. E aí nós começamos aqui no MV a pregar certas coisas diferentes, começando com estatutos e juízos, não sei se você quer ressaltar uma coisa antes disso, mas estatutos e juízos. E aí o que foi assim, o que causou um choque foi a questão da barba, né, que foi um ponto prático de estatutos e juízos. Diga. Comigo não. Comigo surgiu o Estatuto de Juízo. Já tinha antes. Aí eu fui. Eu não, não vi o vídeo. Não é que eu não vi o vídeo. Eu olhei, eu falei, eu quero ler lá, então, já que é tão importante. Aí eu falei, eu vou grifar tudo que eu acho que serve pra nós hoje. Tipo assim, né? Aí eu comecei a ler, né? E achei muito interessante aquilo, sabe? Ler lá as Êxodo leis. 21, os juízes. Porque tinha muita coisa que pra mim fazia muito sentido a gente praticar hoje, entendeu? Certo. Até a minha Bíblia eu não tenho mais ela, mas eu lembro que tava grifadinho tudo que eu... Coisas morais, né? Isso, coisas morais. Aí eu achava, não, essa assim, mas eu não tinha chegado ainda na barba. Depois surgiu esse vídeo da barba, né? Aí acho que foi você que viu primeiro, foi eu. Bom, quando ela até acompanhou mais a questão de estatutos e juízos do que eu. E aí o grande ponto foi a barba realmente. Que aí ela viu primeiro e aí ela mandou pra mim e falou, veja esse vídeo. Aí eu me lembro que eu baixei e vi enquanto eu tava indo trabalhar. Eu trabalhava, nessa época a gente tava passando um tempo na cidade. Indo pra... Eu ia trabalhar na roça, então tinha um tempo ali. Vocês já tinham vindo passar alguns meses morando aqui em Capitólio, sendo pedreiros na montanha. E Já. aí, por algum momento, aí vocês continuaram Sim, a aí viagem, né? daqui Foi a gente fez uma grande volta, né? Nosso Por aí. desejo era ser missionário. E aí buscamos, né? Tá pregando a mensagem e acabamos indo para vários lugares. Mas aí nesse tempo foi um tempo que a gente estava se preparando para ter o Gamaliel. Então a gente estava anteriormente no sul. E aí a gente voltou aqui para Minas Gerais. E aí eu fui trabalhar com o meu pai para a gente poder ter o Gamaliel em casa, né? Ah, certo. Então, nesse momento a gente estava na cidade para levantar recursos para poder ter o parto, né? E aí eu fui ouvindo a mensagem e aquilo, no primeiro momento, me fez muito sentido, né?
Eu não rejeitei de cara, pensei, bom, vou analisar. Faz muito sentido. E aí eu lembro que eu tentei buscar dentro dos 10 mandamentos algum princípio para a barba. E Não achamos, né, assim. primeiro momento não pensei, mas para mim o que fez bastante sentido foi porque o contexto ali nos serve e aquele verso não. Porque a questão da tatuagem serviria, adoração aos mortos, né? E justamente a barba não. Então, para mim, ficou claro. Que é algo fisiológico, né? A gente acaba pensando muito nisso. Que se nasce, então, por que nasce, né? Lembra? E aí foi assim, aí esse foi o primeiro contato que a gente teve com os estatutos e juízos, né? Certo. E então você foi estudar e logo, um pouco tempo depois, foram outros estatutos. Na verdade, nessa mensagem foi da agricultura já também. Isso não causou para você uma decepção de vida no campo, não, porque você não tinha pomar, então não foi um choque tão grande como para alguns, né? Na barba também ajudou que você já estava usando barba e não teve preconceito. Ajudou um pouco, Já né? usava, né? Bom, sim não, né? Assim, não deveria ser um peso, né? Assim, apesar de já usar, né? Mas até sempre meio que desenhava ela, né? E aí pra mim, assim, ainda foi um pouco complicado, então agora eu vou ter que deixar ela normal, como tá lá, né? Mas ok. E aí em seguida foram, na verdade, a chave que abriu esse pensamento foi depois também para o Novo Testamento, né? Estatutos de Paulo, digamos assim, e véu, posição das mãos na oração, foi assim um dilúvio, que uma coisa foi surgindo atrás da outra. Ah, então vamos reler com essa ótica também aquela parte, aquele capítulo obscuro que o Adventismo meio que evita, e foi surgindo muita luz. Olha, vamos fazer o que está escrito e tal. Qual foi a reação de você no véu, por exemplo? Não aceitei. O Igor já estudou e aceitou. Na verdade, a nossa posição sempre foi assim. Divergente, né? A gente não... A nossa posição, e isso que eu acho que é importante frisar, é de sempre que aparecia algo novo, não rejeitar de cara, mas ir estudar e ver os textos, né? Procurar. E aí eu lembro que quando primeiro foi a mulher pregar, a gente foi estudar. Eu particularmente logo fiquei convencido, né? Aí logo veio o véu. E aí quando veio o véu, a gente estudou junto e num primeiro momento fomos contra. Não, a gente foi unânime em junto, assim, achou que era o cabelo contra essa visão, né? O cabelo é o véu, né? Certo. E aí eu particularmente fiquei incomodado e parece que para mim não estava suficiente. E aí eu continuei estudando e vendo se tinha outros versos bíblicos e tal, e pesquisando, até que relendo 1 Coríntios 11, eu tive outra certeza. Para mim era para Fernanda usar o véu. Você falou que estava incomodado. Com o quê? Conclusão, seu verso 15, entendeu? O que Eu isso te lembro. incomodava? Bom, eu não sei. Eu fiquei muito incomodado com a Parecia conclusão. forçado, assim? Não parecia estar sendo a leitura de fato de 1 Coríntios 11. Eu não estava tranquilo com essa conclusão, né? Com toda essa conclusão de que o cabelo. Mesmo com a questão lá, peribolaion, catar, isso não foi suficiente, assim, para vocês? Para mim nesse não. momento? Nem convenceu, na verdade, porque não entendi, assim, o que o irmão queria transmitir. Faz sentido hoje em dia, mas a maneira como convenceu, acho que foi outra, né, Igor? Pra mim. Para mim, até era um peso da evidência. Mas, assim, eu tinha o pensamento de que o grego em si, ele vai ajudar, mas o próprio contexto ele deve se demonstrar, né? Sim. Por causa do simples, né? Às vezes alguma pessoa simples vai ler lá. Não pode ser o fundamento, né? Isso. E aí
sendo incomodado, fui reestudando, até que cheguei à conclusão. E aí tentei passar para Fernanda, mas ela, todas as vezes que a gente se reunia para ver sobre essa questão, não chegávamos a ponto nenhum. Às vezes eu não conseguia expressar bem e tal, ela não entendia, e ela ficou contra, né? E aí eu deixei ela. Bom, então deixar com o Espírito Santo, né? Uhum. Até que para você, Fernanda, como é que foi? Eu sempre, não sei por que essa questão vinha de novo pra mim eu ler. Aí eu ia lá, lia. Aí teve um dia que eu não sei por quê, mas eu acho que eu vi alguém falando sobre não fazer sentido. O Igor sempre falou isso, mas pra mim não entrava na minha cabeça o que ele estava falando. Sobre ser um exemplo, que quando ele fala, não diz mesmo a natureza, que a mulher tem o cabelo comprido, seria como que um exemplo do véu, né? Ele tá ali dando um exemplo de que quando a mulher tá com careca, é vergonhoso. A mesma coisa seria ela orar descoberta, né? E aí, quando eu fui reler sozinha, assim, que eu não queria mais nem... Eu falei, Igor, não quero mais ouvir você falando, nem ninguém. Deixa eu, assim, em paz. Aí, só que aquilo me incomodava e eu orei um dia ao Senhor, falei, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então por que vem essa incomodação, assim, sabe, uma coisa? Sempre vem, alguém fala, ou... Porque tava naquele momento muito, todo mundo falando sobre isso. E aí eu fui ler sozinha, pesquisar sobre isso na história. E aí eu descobri que realmente véu é uma coisa comum entre as mulheres cristãs, né? Enfim. Então, quando eu fui ler de novo, com outra visão agora, sabendo que existia sim um véu que as mulheres usavam, e eu li os porquês, né, dele. Quando ele fala porquê, mas por quê que é para usar o véu? Porque o homem foi feito primeiro. Então, o porquê tá ali na criação, né? Tá desde o início, aí aquilo foi muito diferente para mim, porque o próprio texto tá dando porquê, e a gente pega e conclui com o verso que nem é o porquê, que é só uma explicação, né? Para ficar mais claro para quem estava perguntando ali no texto, né? Algo local. Isso. Aí não fazia sentido também ser cultural, ser daquela época, que é uma interpretação que a igreja tem, porque era uma questão que todas as religiões usavam. Eu vi também que os valdenses usavam, entendeu? Então, eu sei que na época de Ellen White já estava ali se dissipando, tem fotos dela sem e tal, mas aquilo para mim não foi mais assim uma questão principal, porque eu sabia que Deus, ele não tem como ele passar tudo para uma pessoa só, entende? Um profeta só, tanto que tem vários profetas na Bíblia, né? Não é só um falando de tudo. Pode existir, né? Ellen White falou de muita coisa, mas teve coisa que ela não falou, né? Talvez o exemplo mais clássico é Jesus comendo peixe, né? Não era hora de falar da reforma de saúde lá naquele momento. Seria indigesto, né? Isso. Então, talvez também não seria tão ruim para a saúde naquele tempo, vamos dizer assim, né? Enfim, aí quando eu li e vi os porquês, também vi que também estava ligado um pouco à modéstia cristã, né? Que era um comportamento. Ali também fala sobre Cristo e a igreja, né? Sabemos que ali está representada a mulher. A mulher é a igreja, né? Todos os homens aqui é uma mulher de forma espiritual que tem que estar submissa à palavra, né? Então eu entendi que se está escrito, eu tenho que me submeter, né? Está escrito, então é assim que a igreja tem que ser, é assim que a mulher tem que ser, né? Submissa, né? Ao marido. Mas você não tinha preconceito, mas é Daniel Silveira, então eu não vou com a cara. Acho que não, porque enfim, como eu nunca fui adventista, eu nunca tive essas vergonhas, assim, sabe? Vou sair da minha igreja. Eu já não tinha muita igreja, porque a gente começou há pouco tempo, eu já tive que sair dela, porque as pessoas já rejeitou, porque a gente comprou um livro, né? De uma outra publicadora. Mas e o preconceito que em grupos, WhatsApp, em bafafá, não te impediu? Como é que foi uma luta para você? Foi mais não pelos irmãos, foi mais interna, assim. Entendi. Algo pessoal mesmo, sabe? Eu e Deus, mas não pelos irmãos. Aí você aceitou orar de cobertura, mas não no dia a dia, a princípio. Não, assim? eu comecei. Um dia ou outro eu colocava, né? Do meu jeito, eu não sabia, assim, orando, porque eu achava que era só pra orar.
Porque eu Tinha essa pensava, questão mística que eles dizem, eu vou pôr pra sentir. não, eu nunca acreditei nisso, porque eu penso assim que não pode ser por sentimento, né? Eu pensava, eu não quero que seja por sentimento, né? Então eu coloquei pra orar porque tá Convicção. escrito. Porque tá escrito, não porque eu sentia alguma coisa. Mas sentia, mas era um pouco de vergonha. Mas quando eu li um verso na Bíblia e falava assim, que aquele que se envergonhar de mim, naquele dia também me envergonharei dele. Então a vergonha, de certa forma, foi se dissipando um pouco, porque eu pensava, lá fala que o seu desejo tem que ser pro seu marido, né? Então, o meu desejo abrange muita coisa. Então, o meu cabelo, ou tá bonito ou não, eu falei, já sou casada, tenho meu marido. Não tem pra que eu ficar com vergonha e querer ficar com o cabelo solto ou coisa assim, né? Porque isso é algo cultural, né? Que as mulheres têm que se sentir bem, porque tá bonita e tal. Enfim. Aceitação. Isso. É mais pelo outro do que por Deus, entendeu? Né? Mas, enfim, foi bem grande, assim, essa questão do véu, o convencimento, assim, sabe? Foi aos poucos mesmo, realmente aos poucos. Que demorou, assim, pra mim compreender. Por isso que hoje eu não julgo muito se as mulheres não estão compreendendo. Às vezes ali o eu... Não que eu tô falando que a mulher tá com eu. Pode ter alguém que não tenha o eu mesmo, mas às vezes não tá entendendo, tá ali colocando o porquê na parte errada, né? Certo. Porque se você ler o próprio texto diz o porquê que tem que usar. Você começou a orar sozinha com o véu e depois na igreja? Não. Aí eu não ia... Como a gente não tem muito, assim, como ir na igreja, né? A gente sempre tá na roça. Também tem as crianças, que é um pouco mais difícil. E Aí, você não tá muito em grupo não tava no muito... WhatsApp? Não, eu tava num grupo de irmãos, só que aí eu comecei amarrando o cabelo só. Saía só com o cabelo Mas é isso que amarrado. eles recomendavam ou não? Independente? Não. A gente não tava em grupo de WhatsApp, nada. Nada, a gente nunca... Mas ela começou a ter, assim, perceber que o cabelo solto, ele tá talvez relacionado a um pouco da vaidade, né? Assim, até ela percebeu, né? Olha só, aí, pegando o exemplo da época de Ellen White, as mulheres, em geral, Não usavam cabelo solto. não vê foto de Ellen White com o cabelo solto. Então, ela começou a refletir sobre isso e ver o exemplo da avó dela. Minha avó sempre usou o cabelinho amarradinho. Aí eu perguntei um dia pra ela, falei, vó, por que a senhora usa o cabelo amarrado? Ela, porque eu não tenho mais vaidade, Fernanda, desde que eu fiquei crente. E ela fala, a gente fala crente, né? Eles falam, né? Aí isso me chamou muita atenção. Falei, mas por quê, né? E aí ela começou a usar o cabelo, quando saía em público, sempre preso. Sempre preso. Não mais solto. A Fernanda. Isso. Foi muito difícil, E aí muito. Foi? Isso. Mas as pessoas na cidade, Nada. como reagiam? Não, porque cabelo amarrado é uma coisa comum. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas só que pra gente que é mulher é muito difícil. Porque, por exemplo, você vai numa igreja, tá todo mundo bonito, que cabelo solto, arrumado, aí você vai lá e amarra o cabelo. E eu fazia uma pituquinha com o cabelo repartido no meio pra ficar assim. E o que você respondia? Nada, ninguém me perguntava. Entende? Só que eu, assim, uma pessoa, assim, me Um perguntava. ponto né? também que foi interessante nessa época, que ela percebeu que no local que a gente fazia culto, houve elogio, assim, de forma sequente do cabelo dela. Aí eu não gostava, Ela porque eu percebeu que, assim, Quando estava solto. eu Isso. pensava assim, quando a pessoa vem falar comigo num sábado, eu não quero falar de cabelo, entendeu? Eu quero falar das coisas da Bíblia, porque já é tão difícil você manter uma conversa santa ali no sábado, vai falar de coisa assim, entende? Aí eu pensei, então já deixa amarrado, ninguém comenta nada, pronto. Aí já ninguém falava nada mesmo, entendeu? Aí foi indo, e o véu foi aos poucos, eu comecei a usar assim, aí eu falava, não, acho que não precisa não. Aí depois eu me convenci, aí eu me convenci mesmo. Foi não sei por que eu fiquei com aquele convencimento. Foi um convencimento muito forte. Eu falei, vou começar a usar já na cidade. Eu fui na cidade fazer compra, já comecei. E foi muito simpática as pessoas comigo, sabe? Fez diferença? Fez diferença, me tratou bem, né, Igor? A senhora, me chamava de senhora. Aí eu achei engraçadinho, né? Porque eu esperava, assim, uma estranheza.
E eu lembro que até o primeiro local que eu fui, assim, as mulheres eram uma lanchonete, tudo de coisinha, de redinha na cabeça. Então já não foi algo assim que eu lembro. Ela me tratou super bem. Mas, de forma geral, o público de fora não me trata ou olha de forma assim. Pode acontecer, né? Mas se acontece, eu não vejo. Então, geralmente é de forma boa, assim, pergunta de religião, se eu sou religiosa. Então, eu prefiro perguntas sobre isso do que de Certo. roupa. Então foi positivo. Foi positivo. Pra mim, Certo. foi, né? Talvez só no meio adventista que tinha certa estranheza. Familiar, adventistas, eu acredito que teve um pouquinho, assim, eles não chegaram a criticar ou nem perguntar, na verdade. Acho que perguntou pro Igor. A família sempre aceitou, assim. A minha família, de modo geral, eles também eu acho que só se falam por trás, mas não criticaram também. Ninguém. Minha avó também, ela sempre foi muito. A minha mãe, todo mundo vê que não tem nada a ver, entendeu? Não ficam Mas criticando. no meio adventista. Daí de Teve um igreja. pouco mais de problema, né? Fui chamada de coisas que eu não preciso comentar, mas eu entendo, sei que às vezes a pessoa não tá ali entendendo, então vai ser ela e Deus, a experiência dela ali, então... Certo. Nós estamos finalizando um livro, a maior parte do livro foi o Igor quem escreveu sobre a Nova Luz, né? Se Deus quiser, em breve vai estar disponível, mesmo impresso. E você quer comentar alguma coisa sobre, assim, como surgiu essa ideia de escrever e por que e tal? Bom, na época nós estávamos aqui, né, já morando aqui, e foi uma época que eu tava estudando bastante sobre isso e vendo na Bíblia, né, e eu comecei a ver realmente muita luz sobre isso e ver importância nisso. Realmente uma grande importância, entendendo que a lei de Deus, ela é além daquilo que nós como adventistas sempre pensamos. E também relacionando isso com a aliança que nós fizemos com Deus, ou que nós devemos fazer com Deus, de fazer tudo o que Ele nos pede, né? Ou seja, até estava conversando hoje mais cedo, isso é entregar o coração a Deus. Você não está caçando novas regrinhas, como diz por aí. Não, na verdade estamos caçando a plena vontade de Deus para a nossa vida, em todos os pontos da vida, né? Então, comecei a estudar sobre isso e vendo ali a história do povo de Israel. Então, eu pensei, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei. E aí, pensei, olha, essas coisas devem ter um novo formato para alcançar talvez novas pessoas, né? Que aí foi quando conversamos e falei, por que não escrever sobre todas essas coisas, né? Certo. Amém. Penso que a gente vai fazer um vídeo à parte só pro lançamento, né? Mas, então é isso. Vocês querem falar alguma palavra final, algum comentário final? Hoje vocês estão morando no campo e estão continuando a estudar e confirmando, né, essas coisas todas, essa chave, né, de que tudo que o Senhor falou faremos, está abrindo outras partes da Bíblia. Isaías a gente está estudando também e outras partes, né, não sei. Quer falar? Pode falar. Bom, eu só digo que algo que foi sempre importante para nossa caminhada foi um verso que eu gosto bastante. Primeiro Coríntios 8:2. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Então, esse verso para nós, desde que a nossa caminhada, né, quando nós estávamos descobrindo a verdade presente, ele foi, não que a gente já conhecia o verso,
mas o pensamento desse verso ele foi importante para nós, ou seja, de não simplesmente aceitar aquilo que nós fomos ensinados, que sempre nos foi passado, Certo. mas de buscar em todos os momentos qual é realmente a vontade de Deus, independente de qualquer preconceito ou independente daquilo que nós achamos que já sabemos sobre o tema, né? Sozinho, ali com Deus, com a Bíblia, pedindo o Espírito Santo. Isso. Você Então, vai- todas essas coisas dá muita validade sobre o que é de fato a justiça pela fé. Ou seja, crer que o que está na palavra de Deus é correto e vai se Pra nós cumprir. hoje. Isso. Ou seja, crer que o que Deus escreveu é importante, o que ele falou, né, é importante por meio de seus profetas, e que tudo vai se cumprir e deve ser cumprido na nossa vida. Amém. Então, com isso, reivindicando a promessa que Jesus fala em João 16, agora eu não lembro se é o 14, né? Mas que nós seremos guiados em toda a verdade. Então, possamos sempre estar reivindicando essa promessa, que Ele vai nos guiar, na verdade. Não possamos simplesmente nos apegar nas nossas próprias ideias ou nas ideias daqueles que um dia foram líderes e passaram essas ideias para nós. Certo. Amém. Tá bom, Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. E você encontra mais vídeos do Igor no canal dele. Vou deixar o link na descrição, tá? É Soldados de Emanuel. Chamou a atenção porque a ideia de Soldado de Emanuel. Bom, primeiramente porque faz ligação com a questão do grande conflito, que é uma batalha. E Ellen White fala sobre nós sermos soldados segurando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Amém. Muito bonito. E ali você fala sobre assuntos mais apocalípticos, né? Proféticos, doutrinários, justiça pela fé, enfim. Que bom. Deus abençoe, viu? E vamos orar por eles para que eles possam também continuar no caminho estreito, assim como você e eu. Deus abençoe. Amém. Amém.